Observem o seguinte, observem aqui uma caixa, vamos imaginar que nós temos aqui então uma caixa e nós temos uma força. Então, uma força, alguém está puxando essa caixa, aplicando uma certa força. Essa força em relação à horizontal, esse eixo aqui é o eixo horizontal, então essa força em relação à horizontal, ela forma um certo ângulo, ela forma um ângulo alfa. Então observem que essa força, ela não está nem na horizontal apenas, e nem apenas na vertical. Ela é uma força atuando ao longo de uma diagonal. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o mesmo, vamos utilizar o mesmo raciocínio que nós utilizamos anteriormente. Então nós vamos desenhar um eixo X, vamos desenhar um eixo Y e vamos representar as componentes. Então nós temos aqui a força F, um vetor, formando um ângulo alfa. Esse ângulo pode ser, por exemplo, 15 graus, 20 graus, pode ser qualquer ângulo. Pode ser zero, poderia ser zero, inclusive, poderia ser 90. É um ângulo qualquer. Então aqui nós utilizamos um ângulo qualquer, alfa, e nós vamos representar as componentes. Então nós temos as componentes do vetor. Temos uma parte do vetor que atua em x, que eu chamo de fx. E nós temos uma parte em y que eu chamo de fy. Então, a componente do vetor em x, fx, a componente do vetor em y, fy. Você pode ainda representar esse fy desse lado e você pode representar o fx desse lado aqui. Percebam novamente que o fx e o fy formam um ângulo de 90 graus, aliás, formam um triângulo retângulo. O fx e o fy formam um ângulo de 90 graus. Vamos então resolver essa situação. Agora nós temos um triângulo retângulo, fx e fy formando 90 graus, f é a hipotenusa. Mas nós não temos nenhum valor de referência como a gente utilizava no exemplo 1 e no exemplo 2. O que a gente faz então? Nós vamos utilizar algumas relações trigonométricas, o seno e o cosseno. Observem aqui que eu tenho, então, o nosso triângulo retângulo. Vamos ter o f, o fx e o fy. Então, nós vamos analisar esse triângulo retângulo, f, fx e fy. Observe que o fx e o fy formam um ângulo de 90 graus. Esse é o ângulo alfa. F é a hipotenusa, então é o lado maior. F é o lado maior. O que a gente fez foi decompor uma parte em x, que nós chamamos de f de x, e uma parte em y, que nós chamamos de f de y. Esse fx e esse fy são os catetos, os lados do triângulo. Quando nós temos o ângulo alfa, esse lado ele é oposto ao ângulo. Perceba que o fy está aqui e o ângulo está desse lado, ou seja, esse fy é oposto ao ângulo alfa. Então esse cateto será chamado de cateto oposto. Por que oposto? Porque ele está oposto ao ângulo. Aqui está o ângulo e ele está aqui, ele é oposto ao ângulo. Esse cateto fx, ele forma junto com f o ângulo. Então, ele forma junto com f, com a hipotenusa, o ângulo alfa. Ele é chamado de cateto adjacente. Então, isso é muito importante você identificar os elementos desse triângulo. Então, nós temos o ângulo alfa, nós temos esse vetor que é a hipotenusa, temos um cateto que é oposto ao ângulo que eu chamo de FY, e temos um cateto adjacente ao ângulo, que eu chamo de FX. Isso depende da figura, mas nessa figura, o FY em relação ao alfa, ele é o cateto oposto. E o FX
em relação ao alfa é o cateto adjacente. Então, nós temos a hipotenusa, temos o cateto oposto ao ângulo, FY, e temos o cateto adjacente, FX. Na trigonometria, nós temos várias relações trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Então, o que ocorre? Nós vamos utilizar o seno e o cosseno. O seno de um ângulo, ele é calculado da seguinte forma: ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa, esse é o ângulo, essa é a letra alfa, uma letra do alfabeto grego. Então, o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que é importante não é você decorar, mas você saber aplicar o seno e o cosseno. Então, a gente vai implementar agora e vamos aplicar o seno e o cosseno nesse triângulo. Então, o que a gente fez foi o seguinte: você tinha essa situação em que você tinha uma força F e você observava que essa força formava um ângulo alfa com a horizontal. Aí, nós desenhamos um eixo X, um eixo Y e utilizamos as componentes. Quais são as componentes? Fx e Fy. Representamos esse Fx nesse ponto, o Fy nesse ponto. E temos agora um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós vamos analisar e identificar aqui os principais elementos. O F é a hipotenusa, o Fy em relação ao alfa é o cateto oposto, o Fx é o cateto adjacente. Vamos lembrar que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Seno do ângulo. Observem na figura que o cateto oposto é o Fy. Então, no lugar de cateto oposto, eu vou escrever Fy. E no lugar da hipotenusa, eu vou colocar F. Então, eu vou utilizar essa equação e vou substituir. Seno do ângulo é igual a cateto oposto, Fy, dividido hipotenusa, F. Cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente. O cateto adjacente é o Fx. Então, Fx. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa F, F. Nós podemos agora isolar o Fy. Então, a gente vai escrever seno do ângulo é igual a Fy sobre F. Podemos isolar o F escrevendo Fy igual a F vezes o seno. Geralmente, você talvez aprendeu que se está dividindo, passa multiplicando. Né? Então, você vai falar que Fy igual a F vezes o seno do ângulo. O que ocorre é que você multiplica pelo F nos dois lados. E aí você vai obter Fy igual a F vezes seno do ângulo. A mesma coisa, para isolar o Fx, você vai escrever Fx igual a F vezes o cosseno do ângulo. Então, para a gente calcular utilizando esse desenho como referência, vamos utilizar Fy igual a F vezes seno do ângulo e Fx igual a F vezes cosseno do ângulo.